Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus Cristo um avanço sobrenatural acontecendo na tua vida, e que também novos projetos, um novo tempo, novos relacionamentos cheguem na tua vida e na tua família. Que o Senhor revele a plenitude do seu propósito a você e a todos da sua casa. E apresentamos diante de Deus todas as cartas, todas as orações específicas que têm sido feitas. Oramos e pedimos resposta do Senhor, intervenção, milagres, um liberar do sobrenatural de Deus, um liberar do favor do Senhor em o nome de Jesus Cristo. Senhor, toca com teu poder em cada pedido de oração, que sonhos sejam realizados, que projetos deem andamento em o nome de Jesus, e te pedimos também a provisão, Pai, para todo projeto, para todo propósito. Libera da tua graça e libera do teu favor. É o que nós pedimos, Pai. Também oramos por todo aquele que chegou aqui nessa oração doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor cura. Nós colocamos a nossa fé em ti, Jesus, e declaramos saúde sobre o corpo físico dessa pessoa, do alto da cabeça até a planta dos pés, que toda alergia, que todo câncer, que toda infecção, que todo tipo de inflamação, de dores no corpo, rendam-se a Jesus Cristo. Dizemos a cistos, a microcistos, a todo tipo de nódulos, rendam-se ao poder de Jesus Cristo. Declaramos saúde, que o toque da graça de Deus toque no seu corpo físico agora, removendo todo o mal e trazendo uma plena saúde, uma plena restauração em o nome de Jesus Cristo. Que todo movimento que não se havia mais, que haja uma restauração. Oramos em o nome de Jesus também por todo tipo de problema na alma, por todo tipo de enfermidade na alma, para que haja cura e restauração. Leva embora, Senhor, a ansiedade, leva embora a depressão, leva embora toda doença de alma e traga, Senhor, a cura total, o alívio, a paz que excede todo entendimento, no nome de Jesus, sobre a vida dessa pessoa. Amém e amém. Glória a Deus. Deus vai falar com você hoje nessa oração. E a palavra para você é: não deixe nada nem ninguém pressionar você. Nós temos que ser guiados por uma única coisa, que é a voz do Espírito Santo. Não podemos permitir com que as pressões de fora venham influenciar na nossa decisão e muito menos o nosso propósito. Essa foi a palavra que o Senhor me deu, quero compartilhar com você hoje. No final nós vamos fazer outra oração profética, mas antes disso, eu quero dar um testemunho que eu recebi. O testemunho da Deusilene é o nome dela, e ela escreveu assim: já estou acompanhando há mais de 3 anos as suas orações das 6, das 18, e meu milagre foi que meus pés estavam muito inchados e a panturrilha não desinchava de jeito nenhum. Fui diagnosticada com uma doença venosa crônica, mas comecei a orar e em um dos dias o Senhor falou sobre pés inchados. Tomei posse e fui curada. Até hoje, nunca mais senti nada. Meus pés e minhas pernas voltaram ao normal. Que Deus continue te abençoando e dando saúde a você e a toda a família. Muito obrigado. Deus te abençoe. Jesus faz milagres. Jesus opera o impossível. Nós cremos nele. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus. E você que está com um problema aí, ou conhece alguém que está com um problema, eu quero dizer para você que Jesus pode. Amém? Mande essa oração. Mande essa oração agora para alguém que está passando por um problema de saúde, para alguém que está lidando com uma doença, que está passando por uma situação difícil.
Seja um canal de Deus na vida de alguém. Agora compartilhe. Compartilhe não com 10, nem com 20, mas com o maior número de pessoas que você puder. E que Deus te abençoe e te recompense. Amém? Que Deus te recompense. Se você está sendo abençoado, você tem que aprender a abençoar. Nós não podemos comer o pão sozinho. Nós temos que aprender a repartir o pão, abençoar a vida de outras pessoas. Eu quero compartilhar essa palavra que está no Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos. Mas quando Ele, o Espírito da verdade, vier, Ele os guiará a toda a verdade. Porque Ele não falará por iniciativa própria, mas falará tudo o que ouvir. E Ele revelará a vocês o que está por vir, ou o futuro. Quem é essa pessoa? É o Espírito Santo. É muito importante você não permitir nem que as suas decisões e nem o seu propósito sejam influenciados por terceiros. As pessoas, elas podem querer te ajudar e estarem lhe atrapalhando, mesmo sem uma intenção real. Porque a vontade de Deus para a nossa vida, ela precisa ser muito clara no nosso coração e na nossa mente. Porque as pessoas sempre vão tentar manipular a vida de outras pessoas. Vão tentar manipular a decisão e vão tentar manipular o propósito. Você lembra quando Jesus falou para os discípulos que ele ia ir à cruz? Que fazia parte do destino dele ir à cruz e morrer pelos nossos pecados, dar a vida por nós. A Bíblia diz que Pedro quis impedir isso, que esse propósito na vida de Jesus, que Jesus havia falado, se confirmasse. Pedro disse: Senhor, não fala isso de ti, isso não vai acontecer, não se preocupe. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Porque Jesus entendeu que ali naquele momento era um pensamento humano, era algo maligno, que estava tentando interromper um propósito. As pessoas vão tentar interromper algo que é de Deus para a nossa vida. Elas vão tentar lançar todo tipo, de ideia que não vai dar certo, que você não é chamado para isso, que isso não é bênção para a sua vida, para tentar, impedir você de viver o propósito de Deus. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que está entrando no nosso ouvido. Nós precisamos ter ouvidos abertos para ouvir a Deus, para sermos guiados pelo Espírito Santo, pela verdade de Deus e não pelo achismo das pessoas. As pessoas podem ter uma visão que não está alinhada com o propósito de Deus, uma visão errada. As pessoas podem estar com uma visão errada do destino de Deus para a tua vida. É por isso que, quando se trata do futuro, você tem que consultar o Espírito Santo. É o Espírito Santo que precisa ser consultado sobre o nosso futuro. Não é a opinião das pessoas. Então não tente terceirizar as decisões do seu futuro para a vida de outras pessoas. Tem sempre gente que diz assim para mim: o que você me diz sobre o meu futuro? Puxa, o que eu posso dizer? O que a Bíblia diz? Que Deus tem bons pensamentos para você. Agora, eu não posso decidir sobre o seu futuro. E eu não posso também comandar o seu futuro e não quero fazer isso. Eu não quero, eu não posso, eu não estou autorizado a isso. Mas é meu trabalho mostrar para você que Deus tem um plano para a sua vida. E que Ele tem um propósito específico para a sua vida. Só que o que as pessoas tentam fazer? Elas tentam nos pressionar nas nossas decisões. A manipulação, o jogo da manipulação é muito perigoso. Quando as pessoas elas querem, manipular você. Elas querem tirar coisas que Deus colocou no seu caminho. Elas querem fazer você desistir dos seus sonhos.
Elas querem dizer para você que é impossível você caminhar por um propósito maior. Elas querem dizer para você que não tem como você conseguir, sabe, conciliar algumas coisas, que você vai ter que largar algo. E nem sempre Deus quer que você largue. Algumas vezes, Deus, Ele está querendo lhe alinhar para um propósito, lhe alinhar para algo maior. E você precisa compreender isso. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é o propósito dele para você? Tem coisas que não é a vontade de Deus para a nossa vida. E por que a gente vai querer andar por aquele caminho se não é a vontade do Senhor? Por isso nós devemos sempre ser guiados pela verdade, guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, pela voz de Deus. Não podemos deixar nada nos influenciar, nada nos tirar, sabe, daquilo que Deus tem reservado para a nossa vida. O que Deus tem reservado para nós é algo único. O que Deus tem reservado para nós é algo especial. E nós não podemos deixar outras pessoas influenciarem no propósito de Deus para a nossa vida. Eu vim aqui hoje, sabe, com essa certeza de compartilhar essa palavra com você, porque as pessoas estão sempre dando pitaco na nossa vida. Não sei se acontece isso com você, mas comigo acontece toda hora. As pessoas querem dar ideias, as pessoas querem, sabe, assumir o lugar da sua vida. É como se elas não tivessem vida e elas querem agora assumir a sua vida. Não deixe ninguém assumir a sua vida. Não deixe ninguém assumir, sabe, a direção da sua vida, a não ser o Espírito Santo. Ouça o Espírito Santo, ele é a voz mais confiável que existe aqui nesse mundo. Nós precisamos compreender a voz de Deus, nós precisamos entender o que Deus está dizendo, nós precisamos caminhar pela verdade, caminhar pelo propósito de Deus e viver o que Deus tem para a nossa vida. Nós precisamos viver o propósito, viver a intensidade do que Deus tem para a nossa vida. Por isso, eu quero lhe mostrar que existe um propósito maior. Existe um propósito maior, existe um plano maior para a sua vida e você precisa viver o que Deus tem para você. E para viver o que Deus tem para você, a boa notícia é que você tem acesso àquele que já conhece teus dias, que é o Espírito Santo. Aprenda a ouvir a Ele. Não se distraia na sua caminhada. Não deixe ninguém se meter naquilo que Deus colocou no teu coração. Tem coisas que Deus coloca em nós e que as pessoas não vão compreender. As pessoas não vão entender o porquê das suas decisões, o porquê que você está, sabe, fazendo certas coisas, mas você sabe, porque Deus colocou algo aí dentro de você, Deus colocou um desejo dentro do seu coração, Deus colocou uma palavra dentro de você, Deus deu uma direção para a sua vida. Siga essa direção, siga esse propósito, siga esse caminhar no Espírito e você vai viver as promessas de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. E se você não ouviu a palavra que eu ministrei hoje pela manhã, escute, porque eu falei de como quebrar ciclos. Eu falei um pouco hoje de como é importante você, sabe, ser um Finéias, alguém que não vai permitir com que alguns genes sejam passados para os teus filhos e para os teus netos. Eu fiz uma comparação, inclusive, com a vida de um ministro do Evangelho e a vida de uma pessoa, sabe, que vivia uma vida torta. Toda a linhagem da vida daquele ministro foi uma linhagem de pessoas bem-sucedidas, enquanto a linhagem daquela pessoa, sabe, que sempre viveu quebrando princípios, toda a linhagem dele foi uma linhagem de pessoas problemáticas, uma linhagem de pessoas que nunca viveram coisas grandes e a maioria deles acabou, sabe, em lugares de dificuldade, em lugares de miséria. Por isso que nós temos como quebrar ciclos, nos posicionando em fé
e não aceitando com que algumas coisas venham a ter algum tipo de poder sobre a nossa vida. Eu deixo essa instrução ao teu coração. Sei que essa foi uma palavra profética que Deus me deu. Essa foi uma palavra profética e que vai te abençoar tremendamente. Então escute a palavra que foi ministrada hoje, vai fazer a diferença na sua vida. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir para você deixar sua curtida aqui. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Amanhã, segunda, terça e quarta, eu estou ao vivo na Academia Quino Global, a partir das 9h45 da manhã, tá? Eu convido você a se tornar nosso aluno, a começar a caminhar por princípios proféticos. E também lá dentro da academia nós estamos dando direções especiais, aconselhando as pessoas. É ao vivo, é comigo, você vai entrar numa sala comigo e você vai ser muito abençoado. Amém? Eu convido você a estar com a gente, vai ser algo incrível e maravilhoso. Então, se você quer ser nosso aluno na Academia Quino Global, vá até o meu site www.vinicius17.com.br e se torne nosso aluno. Também temos nossos livros que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Esse aqui é o meu devocional 1, Café com Jesus, e esse aqui é o devocional 2. Esses devocionais certamente vão trazer muita coisa boa para a sua vida, vão te abençoar. Inclusive você pode dar de presente para outras pessoas e você pode adquirir também lá no nosso site. Tem pessoas que não investem em uma leitura sadia. Eu compro não sei quantos livros por mês, talvez 10 livros por mês ou mais. Estou sempre adquirindo novos livros, estou sempre buscando mais de Deus para a minha vida e eu creio, isso faz a diferença na nossa vida. Amém? Muito bem. Enquanto eu declaro Salmos 91, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração. Se não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e compartilhe agora o maior número de pessoas que você puder essa live. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Vamos pegar a nossa carta e vamos apresentar diante de Deus. Você que está aqui pela primeira vez, baixe essa carta lá no meu site e se não conseguir, pega uma folha em branco mesmo e faz uma carta para Deus com detalhes, falando do que você está pedindo a Ele, apresentando tua vida, tua família, coloca o nome dos teus filhos. Essa é uma carta pessoal, certo? Você vai escrever a sua carta para Deus, certo? Comece a sua carta aí, querido Deus, eu apresento minha vida, minha família, as decisões que eu tenho para tomar. Você vai fazer uma oração específica para Deus. Hoje é o 7º dia desse propósito. E nós estamos firmes aqui nesse propósito, crendo na resposta do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti o pedido que cada um está fazendo diante de Ti. Esta carta, Pai, também ela é um pedido do coração. Ela é também, Senhor, um clamor sincero, pedindo, Senhor, a Tua intervenção, pedindo a Tua bênção e pedindo a Tua resposta. Eu apresento diante de Ti, Pai, todas as cartas que estão sendo feitas, aquelas que ainda serão feitas. Eu coloco diante do Senhor e eu peço uma intervenção do Senhor. Eu peço o milagre do Senhor.
Senhor, cada pessoa que fez a sua carta, que apresentou sua família, que está pedindo provisão, que está pedindo justiça, que está pedindo um milagre, nós oramos e declaramos: haverá milagres, haverá intervenção, haverá o mover de Deus, o sobrenatural do Senhor. Toca, Pai, com o teu poder na vida dessa pessoa e libera favor sobre ela, libera graça sobre ela, Pai. No nome de Jesus Cristo eu oro para que todas as barreiras que têm se colocado no caminho dessa pessoa, que essas barreiras sejam desfeitas agora. Eu declaro, Pai, que o teu milagre, o teu sobrenatural irá ser liberado na vida dela, na sua família, nos seus negócios e projetos. Senhor, traga prosperidade a essa casa. Oramos para que todo ciclo negativo seja quebrado em nome de Jesus. Que essa pessoa, Senhor, ela venha a ser alguém que venha a quebrar barreiras, a quebrar bloqueios, a interromper ciclos negativos e que através dela venha uma família próspera, venha uma família saudável, venha uma família que tema a Deus, venha uma família que cumpra princípios no nome de Jesus Cristo. Te pedimos, Pai, o teu favor, te pedimos a tua bênção e que a tua mão de poder seja liberada sobre a vida dessa pessoa. Toque-os com o teu poder, Pai, e com a tua graça, no nome de Jesus Cristo. Pedimos o teu favor e pedimos o teu sobrenatural. Em o nome de Jesus, Pai, nós pedimos o teu toque, pedimos que a tua mão de poder seja sobre essa pessoa. Dá vitória para ela. Libera do teu milagre, libera do teu sobrenatural. Espírito Santo de Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Toque com poder, Pai, toque com graça e toque com favor. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Eu quero profetizar algo sobre a tua semana. Eu não quero encerrar essa oração sem profetizar algo. Eu profetizo em nome de Jesus portas abertas. Eu profetizo provisão extra. Eu profetizo novas conexões, novas ideias, novos projetos, a realização de sonhos. E que Deus te fortaleça para todo tipo de desafio. E que a presença do Espírito Santo não falte para a tua vida. Que você possa romper e que você possa ser um testemunho na tua casa, no nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar que a tua família é bendita, que você é abençoado, que você está debaixo de um favor, de algo extraordinário de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Se você concorda comigo em fé, em oração, compartilhe agora essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser, estamos juntos aqui. Paz, prosperidade e favor de Deus sobre ti. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que sobre a tua casa está a bênção de Deus. A glória de Deus repousa sobre o teu lar, repousa sobre a tua família. Que o Senhor Jesus Cristo agora, com seu poder, desfaça toda amarra dentro da tua casa. Que dentro da tua casa haja plenitude de paz, haja comunhão com Deus, haja vitória, haja um ânimo renovado e forças sobrenaturais. Toca com teu poder doce e amado Espírito Santo. Libera do favor divino, libera da graça poderosa e maravilhosa do Senhor. Também oro para que esta casa viva debaixo de céus abertos e que haja saúde, que toda dor vá embora, que todo sofrimento vá embora, que toda ferida seja curada no nome de Jesus Cristo. Nossa fé está em Jesus, cremos que Jesus cura, cremos que Jesus opera milagres, invocamos o nome de Jesus e a tua palavra diz, Pai,
que aqueles que invocam o nome do Senhor serão salvos. Por isso invocamos o nome de Jesus agora. Toda casa que está orando junto comigo, invoca o nome do Senhor. E que as barreiras caiam por terra, os bloqueios sejam desfeitos no nome de Jesus. Pai, visita essa pessoa, visita essa casa, visita este lugar agora. Que a presença do Altíssimo envolva este lugar, que esta família inteira seja tocada pela mão poderosa do Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Diga assim comigo: eu recebo a presença de Jesus na minha casa, eu recebo a presença gloriosa do Espírito Santo na minha casa. És bem-vindo, meu Deus. Dê bem-vindo ao Espírito Santo. Diga: bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Toda honra e toda glória sejam dados a Jesus Cristo. Ele é Deus em milagres, amém? Seja muito bem-vindo à oração da noite. É uma alegria estar aqui junto com você. Quero compartilhar o testemunho da Meire, que nos acompanha nas orações aqui. E ela escreveu assim: a paz do Senhor, eu inicio uma nova campanha e fiz a oração ao vivo. E o Senhor disse que Deus estava curando uma pessoa que vinha com dor na perna direita, da virilha ao joelho. E eu tomei posse dessa palavra e dessa cura. Eu vinha há dias com dores na perna direita e no joelho, e hoje recebi a cura. Fiz meus afazeres de casa sem travar o joelho e sem dor, para a honra e glória do Deus Altíssimo. Agora entendo a importância de estar online com o Senhor nas orações. Deus abençoe o Senhor e a sua família. Deus te abençoe também. E olha só, vai surgir testemunho hoje, porque foi uma coisa que Deus me falou, tá? Quando acabou a oração da manhã, Deus me falou uma coisa, que pessoas iriam ter grandes vitórias no dia de hoje. Então, se você está escutando essa oração agora, e você tem um testemunho para contar para a glória de Deus, se você tem um testemunho para contar, manda o seu testemunho para nós, porque foi o que Deus me disse. Quando eu acabei a oração da manhã hoje, o Senhor me deu essa paz no meu espírito. Eu recebi essa paz e essa palavra, que muitas pessoas teriam vitórias no dia de hoje. Se você é uma pessoa que teve vitória no dia de hoje, glorifica o Senhor através do seu testemunho. Deus me deu uma palavra, eu aprendi que tem coisas difíceis de viver. Não impossíveis, mas difíceis. Em Provérbios 4, versos 7 e 8, a Bíblia diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. A Bíblia diz que se você exaltar a sabedoria na sua vida, você vai ser exaltado. E como que se exalta a sabedoria? Se exalando ela, praticando ela. É assim que você exala a sabedoria. É assim que você exalta a sabedoria, praticando, andando com ela, respondendo como ela te ensina. E a Bíblia diz que ela te exaltará. Por isso que nós precisamos buscar a sabedoria divina. E a Bíblia diz aqui: emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Tem gente que mede custo para comprar um livro. Tem gente que mede custo para investir no seu futuro, na sua profissão, no seu negócio. Você deveria estar sempre investindo no conhecimento, para que você nunca pare no tempo, para que você não estagne. A Bíblia diz que a sabedoria é assim. Nós temos que investir tudo o que possuímos, inclusive o nosso tempo, estudando a palavra, meditando na presença de Deus e pedindo a sabedoria divina para nos revestir. Bem, eu quero hoje, nessa palavra, que você entenda que as coisas difíceis que nós precisamos viver vai nos levar a vencer o nosso orgulho, vencer a nossa limitação e muitas vezes ter que aprender várias vezes até ficar bom. Então, uma das coisas que eu aprendi, inclusive eu anotei aqui, a parte mais difícil da minha vida é dar uma resposta apropriada a pessoas enganadoras, mentirosas
invejosas. Esse é o teste para cardíaco, como diz o ícone da televisão, é teste para cardíaco. Por quê? Porque você responder uma pessoa que te faz bem é tranquilo. Agora, você responder uma pessoa que está sempre lhe espizinhando, está sempre tentando lhe ofender, está sempre tentando fazer uma desfeita para você, não é uma coisa fácil. E eu sei que todos nós temos pessoas assim na nossa vida. É no trabalho, é na família, é na igreja, em todo lugar. Tem pessoas que são difíceis de você responder, porque ela olha nos seus olhos, mas ela não está sendo verdadeira. Ela olha nos seus olhos e você sabe, ela falou mal de você. Mas, sabe, você tem que responder bem para aquela pessoa. E esse tem sido um dos desafios nos últimos anos da minha vida, porque lidei com muitas pessoas e atendi muita gente, pessoas que eu ajudei, pessoas que me entreguei, pessoas que servi. E às vezes, sabe, você conhece o coração daquela pessoa, sabe o que ela falou de você, sendo que você a ajudou, que você estendeu a mão, que você foi um amparo para ela em um momento difícil. Você pode ter sido um intercessor, você pode ter sido, sabe, alguém que tirou de você para dar para ela. E muitas vezes você não vê, sabe, a pessoa sendo grata a você. E quando você vai responder a ela, vem a vontade de você falar o que está no coração. Vem a vontade de você falar o que está vindo na sua mente. Mas a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E a sinceridade, por mais que ela seja uma coisa boa, ela é uma coisa perigosa, porque ela pode destruir relacionamentos, ela pode entristecer o outro, ela pode acabar com o dia de alguém, ela pode fazer a pessoa tomar decisões equivocadas. Então, tudo na vida, nós precisamos aprender com a sabedoria divina, com o Espírito de Deus, a como dar a resposta apropriada. Escreve isso aqui nos comentários, a resposta apropriada a certas pessoas. Você não pode responder para todo mundo igual. Você não pode responder para todo mundo do mesmo jeito. Mas você tem que procurar dar uma resposta apropriada a todos. Uma resposta apropriada. E eu não digo que a resposta apropriada seja sempre uma resposta, sabe, calma, simples. Às vezes você tem que dar uma outra resposta. Uma resposta de posicionamento, uma resposta de autoridade. Às vezes você tem que dar uma resposta para aquela pessoa, sabe, que não vai agradar ela, mas é o certo. Então, precisamos orar a Deus para nós termos as respostas certas diante de Deus e nos movermos da maneira certa, como agrada o Senhor. A segunda coisa que eu aprendi é que a vida fica difícil com quem usa palavras erradas. Todos nós já tropeçamos em palavras. Todos nós já falamos coisas que não deveríamos falar, agimos de forma impulsiva, de forma errada. E você falar da forma errada com uma pessoa fecha portas na tua vida, fecha portas, cria lembranças dolorosas, encerra diálogos, assassinam esperança e pode inclusive prejudicar o teu casamento, a comunhão com os teus filhos, porque na hora, sabe, da raiva, na hora da indignação, você saltou um foguete da sua boca e seu filho e sua filha se ofenderam com você, sua esposa se ofendeu com você, seu pastor se ofendeu com você, seu chefe, seu supervisor, sabe, seu pai, sua mãe, um parente próximo, alguém que trabalha para você, se ofendeu com você, porque você usou as palavras erradas. Usar as palavras erradas vão destruir, vão cortar relacionamentos pelo meio. Então nós temos que pedir a Deus, sabe, que o Senhor nos encha cada vez mais de sabedoria, que o Senhor nos dê cada vez mais cuidado com a língua, porque não falar é sabedoria. Não falar é a linguagem dos sábios em alguns momentos, porque
eu sei que essa vontade de falar o que pensa, sabe, tanto publicamente quanto para outras pessoas em grupos hoje em dia de WhatsApp, pode parecer uma coisa assim, comum. Só que você já parou para pensar o quanto uma palavra errada, o quanto uma colocação errada, ou às vezes até uma boa intenção, ela pode prejudicar você e pode prejudicar outras pessoas? Imagina, né? São mais de 20 milhões de pessoas que me acompanham. Isso só nas redes sociais, fora pela televisão, de pessoas que me acompanham. Imagina, né? Se eu pegar e soltar uma coisa que eu não deveria, falando uma coisa que eu não devo, o tanto de repercussão negativa que vai ter aquilo. Nós podemos errar por não pensar direito antes de falar, mas eu tenho aprendido que preciso pensar antes de falar. Preciso pensar antes de falar. Preciso pensar antes de postar. Preciso pensar antes de ir para uma reunião. Preciso pensar antes de uma conversa, para que, sabe, não ofenda ninguém de forma injusta. Porque quando você usa as palavras de forma feroz ou de forma ofensiva, você acaba ferindo as pessoas. E depois das palavras terem sido liberadas, você pode até pedir perdão para a pessoa, ela vai talvez lhe perdoar, mas o clima ficou ruim, outras pessoas foram ofendidas com aquilo. Então nós temos que ter o cuidado para escolher as palavras certas. Essa é a verdade. Precisamos escolher as palavras certas, menos danosas, menos destrutivas, sabe? Porque caso contrário, podemos machucar uma pessoa, podemos fazer com que algo seja doloroso para ela, e não é o que nós queremos. Essa vida é passageira. E às vezes, sabe, você deixar algumas coisas de lado, escolher não falar certas coisas é o melhor caminho. Escolher não falar certas coisas. Eu quero estar em paz na minha vida. Eu quero trabalhar em paz. Eu quero, sabe, fazer o que Deus me mandou fazer em paz. Então não quero ser motivo para ninguém, sabe, ficar doído comigo ou machucado. E quando isso acontece da gente, sabe, ter precipitado em palavras, só resta a gente pedir perdão a Deus e tentar não fazer de novo. Porque o homem é falho. Eu sou falho, você é falho. Lembra quando Jesus, ele viu aquela mulher que foi pega em adultério, sendo julgada por aqueles religiosos, e Jesus então interveio, se colocou no meio e ele disse: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus poderia não ter comprado aquela briga, mas ele foi pela justiça e um a um começou a largar as pedras. E eu entendo o que Jesus fez ali. Sabe, quando o homem larga as pedras, Deus age. Quando o homem larga as pedras, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus invade o ambiente. E às vezes é disso que nós precisamos. Nós precisamos largar as pedras. Nós precisamos largar as pedras para ter tranquilidade, para ter calma, para podermos viver o que Deus tem para a nossa vida. E eu encerro essa palavra falando que palavras certas determinam a longevidade de qualquer relacionamento. Usar as palavras certas. Colocar as palavras bem no lugar certo. Porque se você colocar as palavras certas no seu casamento, ou na vida dos seus filhos, ou com seus amigos, você vai ter longevidade nesses relacionamentos. Eu acredito que grande parte dos relacionamentos que acabam, não acabam por causa da traição no casamento, sabe? Ainda que a traição seja a causa de muitos problemas, mas eu acho que a pior coisa são as palavras. É as palavras que destroem o casamento. São as palavras que destroem uma vida. São as palavras que destroem qualquer coisa. Então nós temos que pedir a Deus: Senhor, coloca um guarda, como disse o salmista, na minha boca, coloca um vigia 24 horas, coloca uma equipe de vigilância, coloca um exército para vigiar minha boca, porque a gente fala demais. E no falar demais, tropeçamos demais. E depois você até se arrepende, mas vai ficar a dor, vai ficar a machucadura, vai ficar, sabe, a parte que você se indispôs com as pessoas.
Então, pedir a Deus a misericórdia, pedir a Deus a graça para melhorar e seguir no caminho do Senhor é o que nós precisamos. Escreve aqui nos comentários, palavras certas preservam. Escreve aí, palavras certas preservam. Amém? As palavras certas preservam. Eu quero agora declarar, eu quero antes do Salmos 91 fazer essa declaração hoje. Eu não vou fazer depois do Salmo 91, eu quero fazer agora. Eu senti de fazer agora, porque essa é uma declaração muito forte de Provérbios 25:25. Eu quero fazer ela agora. Eu quero pedir a cada pessoa que está aqui ao vivo junto com a gente, que me ajude a compartilhar essa live com amigos, com parentes, com grupos. Sabe, tem o botão compartilhar aí, e alguns, o botão compartilhar é uma setinha. Aí você clica na setinha, aperta lá, copiar o link, compartilha, tá? Tem um botãozinho também em cima assim, certo? Como se fosse um ponto, clica no pontinho lá, bota para compartilhar, manda para amigos, para parentes, para pessoas próximas, no nome de Jesus, certo? Eu quero convidar todos vocês, domingo agora, 9 horas da manhã, eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, um culto profético tremendo, e eu convido você a estar junto com a gente. O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 935. Eu e a minha esposa somos voluntários nessa igreja, não temos salário da igreja, ao contrário, temos nos doado por amor ao reino de Deus, por amor à obra, e somos voluntários nessa igreja, estamos ajudando ela e creio que é uma boa semeadura. Eu convido você a estar junto conosco nesse domingo às 9h30 da manhã, Rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Hoje eu encerrei um módulo dentro da academia, um módulo de treinamento profético. Semana que vem começa outros módulos, certo? Agora no mês de dezembro vai começar 2 módulos novos dentro da academia. Eu convido você a se tornar nosso aluno da academia aqui no Global. O link está aqui na descrição do vídeo ou diretamente no meu site www.vinicius17.com.br. E se você ainda não adquiriu nossos livros, deixa eu mostrar para você. Esse aqui é um best-seller do meu ministério, está já em todo o Brasil, inclusive fora do Brasil já também. O livro Sonhos, eu acredito que Deus fala conosco através dos sonhos. Esse livro aqui vai te ajudar muito a entender o que Deus está falando com você. Nem todos os sonhos são de Deus, mas tem muitos sonhos que são sim um aviso, uma revelação de Deus. Esse livro fala sobre isso. E esses aqui são os meus devocionais, né, que assim tem nos trazido muita alegria, porque nos surpreenderam. Já estão aí em todo o Brasil, inclusive gente lá de Portugal, né? Já está tendo acesso a alguns livros nossos e tremendo isso. Você pode adquirir através do nosso site. Os 2 juntos dá mais de 700 orações para você fazer antes de dormir, para quando você acordar pela manhã, para você levar para dentro do seu escritório, para você dar de presente para alguém, tá? Olha só, tá? É tremendo a leitura desses devocionais aqui, vai te ajudar muito. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? Deixa eu fazer essa declaração e depois eu vou declarar o Salmo 91. Levanta as suas mãos ou uma das mãos, se não puder, se estiver dirigindo, só concorda comigo em nome de Jesus. Hoje declaramos que você receberá bênçãos inesperadas, surpresas, aumentos e abundância. Profetizamos que você e toda a sua casa serão agradavelmente surpreendidos por boas notícias e bons relatos. Declaramos que más notícias e notícias inesperadas não interferirão nem perturbarão a sua paz em nome de Jesus. Oramos para que boas novas irrompam à sua direita e à sua esquerda e sejam como água fresca que repõe os lugares secos da sua vida. Que você seja divinamente surpreendido por bênçãos que nem pediu e decretamos que as boas notícias comecem a superar todos os relatos negativos. Oramos para que você floresça abundantemente e que a bondade e a misericórdia o sigam aonde quer que você vá em nome de Jesus. Provérbios 25:25. Finalmente, ouvir boas notícias em uma terra distante é como beber água fresca quando se está seco e sedento. Amém? Você recebe para a tua casa essa bênção especial? Deixa eu declarar o Salmo 91 agora. E enquanto declaro, compartilhe e logo vamos orar.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade, e vamos orar agora em nome de Jesus. Estamos na 4ª declaração, amém? Amanhã vamos fazer a 5ª, serão 28 declarações, bênçãos profetizadas sobre tua casa e sobre tua família. Foi uma inspiração que Deus me deu e eu creio nisso. Não fique de fora de nada do que Deus está fazendo. Vamos orar? Doce e amado Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus Cristo, libera da tua bênção sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus negócios, projetos e sonhos. Opere, Pai, intervindo na vida dessa pessoa e transforma realidades, transforma o que ela está vivendo, o que ela está passando. Dá para ela, Senhor, do teu poder, da tua graça. Opera, Pai, sobrenaturalmente nessa vida e muda as circunstâncias. No nome de Jesus, dá vitória a ela, Pai. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família e que caia por terra todo laço de Satanás, que caia por terra todo engano das trevas, que caia por terra tudo aquilo que vem para bloquear, tudo aquilo que vem para impedir. Senhor, eu profetizo em nome de Jesus um tempo novo na vida dessa pessoa e que ela não tema a agitação das águas, porque o Senhor está no controle. O Senhor está no controle. Libero essa palavra sobre a tua vida, em o nome de Jesus Cristo. Oro também por todo aquele que está doente, para que seja tocado agora pelo poder de Jesus Cristo e seja curado. No nome de Jesus Cristo, eu oro por cura total e completa. Jesus cura. Nossa fé está nele. Também oro, Pai, para que pessoas que estão presas em laços e amarras sejam livres agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Ser livre, ser abençoado. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde e te livre de todo mal. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais e que Deus abençoe a todos.